Cálculo 4, Unidade 1. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável independente, ela será chamada de equação diferencial. Se a equação depender de mais de uma variável independente, ela será chamada de equação diferencial parcial, EDP, ou equação de derivadas parciais. As equações diferenciais são classificadas por tipo, ordem e linearidade. Classificação por tipo: se uma equação contiver somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável independente, ela será chamada de equação diferencial ordinária. Por exemplo, dy sobre dx mais 5y igual a e elevado a x, d ao quadrado y sobre dx ao quadrado menos dy sobre dx mais 6y igual a zero. São exemplos de equações diferenciais ordinárias. Classificação por ordem. A ordem de uma equação diferencial é a da maior derivada da equação. Vejamos, d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais 5 que multiplica dy sobre dx elevados ao cubo menos 4y igual a e elevado a x. Essa equação diferencial é uma equação de grau 2, pois o seu grau é a ordem da maior derivada. Classificação por linearidade. Dizemos que uma equação diferencial ordinária de ordem n é linear quando a variável dependente e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Algumas equações diferenciais não têm nenhuma solução. Algumas equações diferenciais têm soluções que podem ser encontradas na forma explícita ou implícita, implementando um método específico de solução. Algumas equações diferenciais têm soluções, mas não podem ser resolvidas analiticamente, ou seja, ao afirmar que existe uma solução de uma equação diferencial, necessariamente não implica dizer que exista um método de solução explícita ou implícita. Equação separável. Uma equação diferencial de primeira ordem da forma dy sobre dx igual a g de x vezes hy é chamada de separável ou de variáveis separáveis. Observe que uma equação separável pode ser escrita como h de y, que multiplica dy sobre dx, igual a g de x. Por exemplo, vejamos a equação. dy sobre dx igual y ao quadrado, que multiplica x, que multiplica e elevado a 3x mais 4y. É uma equação diferencial separável, pois pode ser escrita como f de xy igual x que multiplica e elevado a 3x, que multiplica y, que multiplica e elevado a 4y. Resumindo, as equações de variáveis separáveis são as equações do tipo dy sobre dx igual a g de x hy, ou g de x dx mais hy dy igual a zero, onde g e h podem ser funções de apenas uma variável e ou produtos com fatores de uma só variável ou constantes. Por exemplo, dy sobre dx igual a 3x menos 1. Vocês podem acompanhar aqui passo a passo a solução desta equação separável. O primeiro passo é separar as variáveis em função de dx e dy. O segundo passo, transformamos a equação em outra equação, ou seja, a equação do tipo g de x dx mais hy dy igual a zero.
e integramos ambas as partes da equação. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Continuação do exemplo 1, onde nós iremos encontrar a integral de 3x menos 1dx igual à integral de dy. Integrando ambas as partes, encontraremos 3x² sobre 2 menos x menos y igual a c. Então, aqui temos o exemplo 2, y dx menos x dy. E temos o exemplo 3, que é x dx menos raiz de 4 menos x sobre y dy igual a 0. Então, analisamos o passo a passo, que é separar as variáveis e depois integrarmos ambos os lados, e assim resolvemos as equações separáveis. Equações homogêneas. Toda função do tipo f de x, y, z é denominada homogênea se, ao substituir x por kx e y por ky e z por kz, tem-se f de kx, ky, kz igual a k elevado a m de f de x, y, z, onde m é denominado o grau de homogeneidade da função. Logo, as equações da forma m dx mais n dy igual a 0, onde m e n são funções homogêneas e do mesmo grau. Considerando a equação homogênea m dx mais n dy igual a 0, temos dy sobre dx igual a menos m sobre n, dividindo o numerador e o denominador por x, elevado à potência de grau de homogeneidade da função, obteremos uma função de x sobre y. Assim, dy sobre dx é igual a f de x sobre y. No entanto, faz-se necessário substituir a função x sobre y por outra que nos permita separar as variáveis. Logo, fazemos x sobre y igual a t, onde y é igual a xt e dy igual a xdt mais t dx. Vejamos aqui o exemplo. ln de x menos 1/3 de ln de 1 menos 3t² mais c. Agora, substituímos y sobre x por t. E essa equação será igual ao ln de x menos 1/3 do ln de 1 menos 3y² sobre x² mais c. Equação linear. É uma equação diferencial na forma a1x dy sobre dx mais a0x y igual a g de x. Quando g de x igual a 0, quando g de x for igual a 0, a equação linear é chamada de homogênea. Caso contrário, ela não é homogênea. Resolvendo uma equação linear de primeira ordem. Para resolver uma equação linear de primeira ordem, primeiro coloque-a na forma padrão, isto é, faça o coeficiente de dy sobre dx mais p de xy igual a f de x. Segundo, identifique p de x na forma padrão e encontre o fator de integração. Esse fator de integração é elevado a p de x dx. Terceiro, multiplique a equação obtida pelo fator de integração, ou seja, e elevado a p de x dx vezes a equação. 4. O lado esquerdo da equação é a derivada do produto do fator de integração em a variável independente y, isto é, dy sobre dx, que multiplica o fator de integração vezes y, que vai ser igual ao fator de integração vezes f de x. Quinto, integre ambos os lados da equação encontrada e obteremos e elevado a p de x dx, y, igual a integral de e elevado a integral de p de x dx vezes f de x. Definição de uma equação exata. Uma expressão diferencial mxy dy mais nxy dy é igual a 0. É uma diferencial exata em uma região R do plano XY
se ela corresponde à diferencial total de alguma função f de xy. Uma equação diferencial da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada de equação exata se a expressão do lado esquerdo é uma diferencial exata. Critério para uma diferencial exata. Sejam m de xy e n de xy funções contínuas com derivadas parciais contínuas em uma região retangular R, definida por a menor que x, x menor que b, c menor que y, y menor que d. Então, uma condição necessária e suficiente para que m de xy dx mais n de xy dy igual a zero seja uma diferencial exata é a derivada parcial de m sobre a derivada de y igual a derivada parcial de m sobre a derivada parcial de y. Método de solução. Dada a equação m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, mostre primeiro que dm sobre dy dn sobre d é igual a dn sobre dx. Depois suponha que df sobre dx é igual a m de xy. Daí podemos encontrar f integrando m de xy com relação a x, considerando y constante. Assim escrevemos f de xy igual a integral de m de xy dx mais g de y, em que a função arbitrária g y é a constante de integração. Agora, derivando f de xy com relação a y e supondo df sobre dy igual a n de xy, temos df sobre dy igual a d dy, que multiplica a integral de m de xy dx mais a derivada de g de y igual a n de xy. Assim, a derivada g' de y é igual a n de xy menos d dy, que multiplica a integral de m de x dx. Finalmente, integre g' de y com relação a y e substitua o resultado em f de xy. A solução para a equação é f de xy igual a c. Equação de Bernoulli. A equação dy sobre dx mais p de xy é igual a f de x, que multiplica y elevado a n, em que n é um número real qualquer e é chamada de equação de Bernoulli. Para n igual a 0 e n igual a 1, a equação é linear em y. Agora, se y é diferente de zero, pode ser escrita como y elevado a menos n, dy sobre dx, mais p de x, que multiplica y elevado a 1 menos n, que é igual a f de x. Se fizermos w igual a y elevado a 1 menos n, com n diferente de 0 e diferente de 1, então dw sobre dx é igual a 1 menos n, que multiplica y elevado a menos n dy sobre dx. Com essa substituição, transforma-se na equação linear dw dx mais 1 menos n p de x w igual a 1 menos n f de x. Resolvendo e depois fazendo y elevado a 1 menos n igual a w, obtemos uma solução para a equação. Equação de Clairaut. Como exercício, você deverá mostrar que uma solução para a equação de Clairaut, y igual a xy' mais f de y' é a família de retas y igual a cx mais f de c, em que c é uma constante arbitrária, ainda pode também possuir uma solução em forma paramétrica. X igual a menos f' de t, y igual a f de t menos t que multiplica f' de t. Essa última solução é singular, pois se f' de t é diferente de zero, ela não pode ser obtida da família de equações de soluções y igual a cx mais f de c. Vejamos agora algumas aplicações das equações diferenciais de primeira ordem. Crescimento e decaimento.
O problema de valor inicial dx sobre dt igual a kx, x de t0 igual a x0, onde k é uma constante de proporcionalidade, serve como modelo para diversos fenômenos envolvendo crescimento e decaimento. Podemos ver sua aplicação nas ciências biológicas, por exemplo, na taxa de crescimento de determinadas populações em curtos períodos é proporcional à população presente no instante t. Meia-vida. Em física, a meia-vida é uma medida de estabilidade de uma substância radioativa. A meia-vida é simplesmente o tempo necessário para a metade dos átomos em uma quantidade inicial a zero desintegrar-se ou transformar-se em átomos de um outro elemento. Quanto maior for a meia-vida de uma substância, mais estável ela será. Datação por carbono. Por volta de 1950, o químico Willard Libby inventou o método de usar carbono radioativo como meio para determinar a idade aproximada dos fósseis. A teoria da datação por carbono baseia-se no fato de que o isótopo carbono 14 é produzido na atmosfera pela ação da radiação cósmica sobre o nitrogênio. A razão da quantidade de C14 em relação ao carbono comum na atmosfera parece ser uma constante e, consequentemente, a quantidade proporcional de isótopo presente em todos os organismos vivos é a mesma na atmosfera. Quando um organismo morre, a absorção de C14 por meio da respiração ou alimentação cessa. Assim, comparando a quantidade proporcional de C14 presente, digamos em um fóssil com razão constante encontrada na atmosfera, é possível obter uma estimativa razoável da idade do fóssil. O método baseia-se no conhecimento de que a meia-vida do radioativo C14 é de aproximadamente 5.600 anos. Temos ainda aplicações na dinâmica populacional, no crescimento exponencial. O método mais simples de crescimento populacional é aquele em que se supõe a taxa de crescimento de uma população, dy sobre dt, é proporcional à população presente naquele instante yt. Podemos escrever o problema e encontrar yt como problema de valor inicial. Daí vocês podem observar esse sistema de equações e observar aqui a sua solução. Temos ainda como aplicação a lei do resfriamento de Newton. A lei do resfriamento de Newton diz que a taxa de variação da temperatura Tzinho de um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura atual do corpo, Tzinho, e a temperatura constante do meio ambiente, Tm. Ou seja, a temperatura do corpo Tzinho é a solução do problema de valor inicial. Aqui nós temos a solução, vocês podem estar observando e fazendo as anotações como estudo. E bons estudos!